perfeito. Ele é o primogênito. Ele é a perfeição. Aleluia. Aleluia. Tu és Senhor. Tu és o Cordeiro Santo. Tu és o perfeito. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Não segundo os conceitos humanos, mas segundo o conceito do Pai. Que esse conceito habite o nosso coração, para que nós olhemos para Ti, Senhor, nosso sol de justiça. Quão lindo és. Aleluia, aplauda o Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te desejamos mais. Fique à vontade sobre esse lugar, Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus.
desejamos teu poder, nós desejamos teu poder. Vem com teu fogo, derrama a tua glória. Nós desejamos teu poder, nós desejamos teu poder. Glória, maravilhosa. Rasgue seu coração para Ele. Nós queremos o teu poder, Senhor. Vem sobre nós. Oh! Vem, 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 Senhor. Manifesta a tua glória aqui. Fogo, derrama a tua glória. Nós desejamos teu poder, nós desejamos teu poder. Vem com teu fogo, derrama a tua glória. Nós desejamos teu poder, nós desejamos.
maravilhados. Estamos aqui por tua causa, Jesus. Te amamos, te adoramos. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento aí. Quero chamar aqui na frente o nosso irmão Cássio. Estará ministrando a palavra nessa noite. Graça e paz, igreja, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glorifique
Diga glória a Deus. Glória, dê glórias a esse Deus. Dê glórias a esse Deus que permitiu que você acordasse hoje pela manhã. Dê glórias a esse Deus que até aqui tem te sustentado. Dê glórias a esse Deus que enviou seu próprio Filho para morrer na cruz, para que você tivesse a oportunidade de estar aqui hoje e um dia estar lá sentado à destra do Pai. Dê glória a esse Deus, porque só Ele é digno de toda glória, de todo louvor. Aleluia! Glória seja dada ao teu nome, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sabemos que não somos dignos. Sabemos, Deus, sabemos que nós não merecemos nada. Nada que somos ou que temos é por meritocracia, Deus, mas é porque o Senhor derrama graça sobre nós. É porque as tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. É por isso que estamos aqui, é por isso que te glorificamos. A tua igreja te glorifica, Deus. Os teus filhos se quebrantam diante da tua presença e glorificam o teu nome, Deus. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Somente a ti, Senhor, toda glória, toda honra, todo louvor, toda majestade, toda soberania, somente a ti, Deus. Somente a ti. Oh, aleluia. Nunca deixe de glorificar esse nome. Nunca deixe de glorificar esse Deus. Nunca deixe de glorificar esse Deus. Por nenhum motivo. Por nada. Por nada. Eu tinha muitos motivos para não estar aqui hoje. Muitos. Mas eu tinha apenas um que me trouxe aqui. Apenas um. E a graça de meu Deus que me salvou, me resgatou, me ergueu. Oh, que me salvou, que me trouxe. Tirou do charco de lodo, do lamaçal do pecado e me transportou para o seu reino. Só esse motivo que eu tinha e ele já é suficiente. Ele é suficiente. Eu não sei, você pode estar passando por algum problema. Todos nós enfrentamos problemas todos os dias. Você pode estar passando por alguma dificuldade em qualquer área que seja da sua vida, mas nunca deixe de glorificar esse Deus. Nunca deixe de glorificar esse Deus. Nunca esqueça que é por causa dele que você está vivo. É por causa dele que você respira. Nunca pare de glorificar esse Deus, em todo tempo e fora de tempo. Amém? Vocês podem dar um glória a Deus? Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Somente o Senhor é digno. Glória seja dada ao teu nome. Aleluia. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Aleluia. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus capítulo 14. Aos irmãos da tela em cima, eu estou na versão NVI. Mateus capítulo 14, a partir do verso 13, nós vamos ler até o verso 21. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de um barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir.
dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pai, nós te louvamos, Deus. Te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pelo alimento que o Senhor preparou para nós essa noite. Te louvamos porque o Senhor já enviou o teu Santo Espírito a este lugar. Te louvamos porque o Senhor já preparou os nossos corações. O que te pedimos nessa hora, Deus, é que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar acampando os teus anjos ao redor desta casa, deste templo, deste santuário. Que em nome do Senhor Jesus, toda ação contrária do inimigo contra este lugar, contra as mentes que aqui estão, seja bloqueado, anulado, em nome do Senhor Jesus. Que somente a voz do teu Santo Espírito seja audível neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, repreendemos todo espírito de distração, todo espírito de irreverência, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos, Pai, nos entrega o pão que precisamos para essa noite, para a glória do teu santo nome, que seja o teu Santo Espírito falando através de mim, que todo o meu ego, que toda a minha vaidade seja lançada por terra, em nome do Senhor Jesus, para que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, e para a tua glória, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido. Esse texto é o texto que fala da primeira multiplicação que o Senhor Jesus fez. A primeira multiplicação de pães, de alimento. Anteriormente ele tinha feito a transformação da água em vinho numa festa de casamento, mas a primeira multiplicação de alimentos, eu falo a primeira porque houve outras, a primeira foi essa. E eu estava semana passada, se eu não me engano, eu estava fazendo minha meditação diária, e essa palavra que eu já li muitas vezes, me ressaltou aos olhos, e Deus falou profundamente ao meu coração através dessa mensagem. E eu fui estudar, e eu fui pedir ao Espírito Santo que Ele me falasse, me ensinasse tudo aquilo que eu precisava. E eu entendi que isso era algo que eu não poderia guardar somente para mim. E eu falei com Deus que se eu tivesse a oportunidade, ou quando eu tivesse a oportunidade de vir à casa do Senhor, eu ia compartilhar com a igreja aquilo que Deus trouxe ao meu coração, falou comigo, para que Ele também falasse a cada um de nós. Amém? Onde Jesus andava, a Bíblia vai nos relatar que onde Jesus andava, onde Ele estava, sempre se reunia multidões ao seu redor. Todas as vezes que Jesus se deslocava de um local para outro, as multidões o acompanhavam, as multidões o seguiam. As multidões, elas buscavam em Jesus aquilo que elas estavam necessitando. Uns buscavam curas, outros buscavam libertação, mas em todo tempo multidões estavam acompanhando o Senhor Jesus. E nessa passagem especial, nos versículos anteriores, esse texto relata a morte de João Batista. João Batista, ele foi decapitado pelo rei, e essa mensagem da morte de João Batista, ela é trazida para Jesus através dos discípulos de João, e que o entregam uma mensagem, e aí começa o texto que nós lemos. Jesus entra no barco e se afasta para um lugar deserto. Mas a Bíblia me diz que as multidões, sabendo que Jesus estavam ali, eles foram ao encontro do Senhor Jesus. E alguns estudiosos, alguns teólogos, alguns historiadores vão dizer que aquelas multidões caminharam em torno de 8 quilômetros para estar ali, onde Jesus estava.
E Jesus, ele vendo aquelas multidões, a Bíblia me diz que ele se compadeceu dela. Desce do barco e começa a curá-los. Para quem não sabe, João Batista, ele era primo de Jesus. João Batista, que fora morto com a cabeça degolada, que o Senhor Jesus acaba de receber a notícia, era primo de Jesus. Eu entendo que naquele momento que o Senhor se afasta dentro de um barco, para mim, na minha concepção, o Senhor Jesus, ele foi prantear pela morte do seu primo. Ele foi se entristecer pela morte do seu primo. Algo que qualquer um de nós faríamos. Lembrando que Jesus, embora fosse 100% Deus, ele também era 100% homem. Então ele também estava propício a ter os sentimentos humanos. Então eu entendo que o Senhor Jesus, ele se entristeceu com aquela notícia. Mas embora ele estivesse passando por esse luto, embora ele estivesse passando por essa tristeza, a Bíblia me diz que ele, ao contemplar uma multidão que necessitava da sua ajuda, ele volta e começa a curá-los. Ele volta e começa a levar para cada um deles a resposta que cada um estava precisando, fosse em que área fosse. E estudando sobre esse texto, Deus me ensinou algumas coisas. Deus me trouxe algumas coisas na mente, me cutucou sobre algumas situações. Os discípulos que estavam com Jesus, normalmente, quando as multidões os cercava, os discípulos também eram cercados. E tudo aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo era acompanhado pelos discípulos. Eu entendo que eram multidões diferentes em cada ocasião. Então, a cada ocasião, eram situações diferentes, eram curas diferentes, eram libertações diferentes. Mas em todas elas, os discípulos estavam acompanhando aquilo que estava acontecendo. Então, eles eram coparticipantes daquilo que acontecia com as multidões através do Senhor Jesus. Então, tudo que estava acontecendo também naquele momento era presenciado pelos discípulos. Os discípulos estavam ali, estavam vendo tudo aquilo que acontecia. E nessa situação da primeira multiplicação, a qual a gente falou, eu gostaria de ressaltar, dividir essa mensagem em 3 pontos. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para que nós meditássemos, eu nomeei como despedir é mais fácil. Despedir é mais fácil. No versículo 15, desse mesmo texto, diz o seguinte: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados, para comprar comida. Embora essa preocupação que os discípulos de Jesus, co-participantes de tudo aquilo que o Senhor operava, eles tinham uma preocupação, embora ela fosse genuína, embora ela fosse uma preocupação real, porque a Bíblia nos relata lá no final do texto que ali estavam mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, em um local deserto. Embora essa preocupação ela fosse coerente, não era isso que Jesus esperava dos seus discípulos. Não era isso que o Senhor queria que os discípulos tivessem feito. Não era essa atitude que Jesus esperava daqueles que andavam com Ele e que contemplavam tudo aquilo que Ele fazia pelas multidões. Não era isso que Ele queria. Por isso eu digo, despedir era muito mais fácil. Hoje, meus irmãos, e aqui eu começo com aquilo que Deus falou ao meu coração. Hoje, nós que somos discípulos de Jesus, quantos são? Hoje, nós que somos discípulos de Jesus,
não vivemos algo diferente que esses homens viveram nesse momento. Nós também somos cercados por multidões. Nós também temos multidões que estão ao nosso redor, que têm necessidades. Multidões que precisam de algo de Jesus, de algo da parte de Deus. Nós também somos discípulos. E nós, como discípulos, o que temos feito para com essa multidão? O que é que nós temos dito a essa multidão? O que é que nós temos apresentado para essa multidão? O que é mais fácil? Despedir a multidão, encaminhá-la para outros lugares, para que ela mesma se vire com o que ela precisa? Ou eu, como discípulo, tentar suprir a necessidade dela, mediante aquilo que o Senhor Jesus já me deu, já me preencheu? Deus falou muito forte ao meu coração. Essa pergunta ficou latejando dentro de mim. O que é que eu tenho feito diante das multidões que me cercam? As multidões do trabalho, as multidões das escolas, as multidões do meu bairro, as multidões da minha família, daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, mas que precisam dEle. Aqueles que buscam curas, aqueles que buscam libertação, aqueles que têm problemas que só serão solucionados através do Senhor Jesus. Mas eu, como discípulo de Jesus, o que é que eu tenho feito? Como eu tenho me apresentado para essa multidão que me cerca? Qual a minha atitude diante deles? O que é que eu preciso fazer e não estou fazendo? Existe uma expectativa muito grande sobre as nossas vidas. Por que sobre as nossas vidas? Porque somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos. E como os discípulos de Jesus, nós somos imitadores dele, amém? Como imitadores dele, pessoas que nos cercam criam expectativas em nós, para que nós apresentemos esse nosso Jesus a elas. Mas o que eu tenho feito? Como eu tenho me comportado? Eu tenho tentado, ou eu tenho despedido, mandado embora? Essa é uma pergunta que eu trago para a igreja, porque eu já me fiz. E é uma pergunta que cada um precisa responder para si mesmo. Lembrando que essas multidões, elas nunca vão parar de cercar cada um de nós. Nós, infelizmente, não convivemos só com quem é cristão. Eu digo infelizmente porque seria feliz se todos fossem, mas não são. Nós convivemos no nosso dia a dia, muitas das vezes mais com quem não é, do que com quem é. E diante dessa multidão, quem sou eu? Como tenho sido? Que tipo de discípulo eu sou? O que Jesus espera de mim para com essa multidão? O que Jesus esperava desses discípulos? É só uma pergunta. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 72. Salmo 72. A partir do verso 12. Espera aí, eu acho que é só Salmo. Está errado aí, né? Salmo 72, agora. A partir do verso 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pois Ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres,
e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. E ele um dia, quando você e eu estávamos dentro dessa multidão, ele usou alguém para nos trazer, ele usou alguém para que nós fôssemos salvos e resgatados. Todas as vidas para o Senhor são preciosas, e nós como discípulos precisamos, presta atenção, nós precisamos nos comportar como discípulos. Amém? Glória a Deus. Esse foi o primeiro ponto. Um segundo ponto que eu gostaria de trazer para a igreja, eu nomeei como você tem para dar. O primeiro ponto era despedir é mais fácil. O segundo ponto, você tem para dar. No versículo 16 desse mesmo texto de Mateus 14, diz assim a palavra do Senhor: respondeu Jesus: eles não precisam ir, dei-lhes vocês algo para comer. Repetir, eles não precisam ir, dei-lhes vocês algo para comer. A Bíblia me diz que ali existiam mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Eu procurei até me informar quantas mulheres e crianças, mas não eram contadas nessa época, então a gente não tem uma exatidão, mas eu fiz uma conta média, eu botei ali 50% do número dos homens, então a gente tinha ali em torno de 7.500 pessoas, 7.500 pessoas, é um número grande, é um número assustador, é um número que eu trabalhei num estado como representante e tinha cidades que não tinham essa quantidade de pessoas. Então, 7.500 pessoas são muitas pessoas. É um número assustador. É um número assustador. E os discípulos de Jesus estavam assustados com aquele número. Os discípulos de Jesus, eles sabiam a distância da cidade mais próxima. Lembra que no começo eu disse que eles andaram em torno de 8 quilômetros? Então, como já estava tarde, os discípulos estavam preocupados com o que aqueles homens iriam comer. E desesperados com aquele fato de ter que alimentar, eles recorrem ao único que eles acreditavam que poderia solucionar: Jesus. E eles perguntam ao Senhor, aliás, minto, eles sugerem que Jesus despeçam aqueles homens, aquelas pessoas, porque se assim não fosse, eles iam ficar com fome. Mas a resposta de Jesus é surpreendente. A resposta que o Senhor Jesus traz para aqueles discípulos é uma surpresa. Ele olha para aqueles homens e diz assim: eles não precisam ir, deem vocês algo para eles comer. Glória a Deus, glória a Deus. Quanto nós já recebemos do Senhor, quanto do alimento que vem do céu nós já recebemos, quanto do alimento que veio do céu através do Senhor Jesus aqueles homens receberam. A Bíblia me diz lá em Mateus capítulo 10, que quando o Senhor Jesus, ele divide os discípulos de 2 em 2, a Bíblia vai dizer que ele reveste aqueles homens de poder, reveste aqueles homens de autoridade para curar, para libertar os endemoniados, os que estavam cativos. Ele reveste aqueles homens com poder até para ressuscitar mortos. Quantos mortos vocês já ressuscitaram? Eu nunca ressuscitei nenhum. Imagina que tipo de poder emanava de Jesus para a vida daqueles homens. E eles vivenciaram esse poder. E eles efetuaram maravilhas. E eles fizeram prodígios, porque o Senhor Jesus liberou o poder sobre eles. Mas nesse momento parece que tudo isso ficou no esquecimento. Na hora que eles contemplam o tamanho daquela multidão, o medo
os assusta tanto que eles esquecem tudo aquilo que já tinha sido operado pela vida deles, através da autoridade que o Senhor Jesus dispensou sobre as suas vidas. Quanto nós já recebemos de Deus? Quanto da autoridade que vem do alto já foi derramada sobre a nossa cabeça? Quantas maravilhas o Senhor já operou através da minha e da sua vida? Mas às vezes, parece que a gente esquece disso tudo. Às vezes, a gente quando contempla algo que nos assusta, pessoas que nos assustam, nós esquecemos dessa autoridade. Às vezes, quando a oportunidade surge para que nós falemos do amor de Cristo, de quem é Jesus, nós nos calamos, nós temos medo. Às vezes, quando nós precisamos colocar para fora essa autoridade que o Senhor nos deu, para levar uma palavra de salvação, de cura, de libertação, nós esquecemos de quem somos discípulos. Nós esquecemos disso. Semana passada eu estava voltando do meu trabalho, e eu tinha ido de carona com um amigo meu, e a gente já conversou um pouco, ele não é evangélico, a gente já conversou bem superficialmente sobre o evangelho, e naquele dia, Deus me incomodou para que eu falasse de Jesus para ele. Surgiu um assunto a respeito de alguns pregadores que estão na mídia aí, alguma situação assim, e Deus me incomodou para que eu falasse. Às vezes, e eu vou falar por mim, a gente tem tanta proximidade às vezes com uma pessoa para falar de tantos assuntos, mas na hora que precisamos falar do que realmente é importante, que é o evangelho, as boas novas de salvação, parece que acontece algo, a gente fica com receio, a gente se sente amedrontado, eu não sei, às vezes a gente não se sente capaz, às vezes a gente parece que não tem autoridade para falar de algo que nós vivemos o tempo todo. Porque eu sei que nós não somos crentes só dentro da igreja. Nós não somos discípulos somente nessa casa. Ao sair pelaquela porta, continuaremos a ser discípulos. Amém? E daquela porta para fora existem multidões que precisam ouvir aquilo que nós temos ouvido. Multidões que precisam ser alimentadas com aquilo que nós já nos alimentamos. Aquilo que nós aprendemos não é só para ficar conosco. O Senhor Jesus, ele diz aos discípulos lá no capítulo 10, deem de graça. O que de graça vocês têm recebido? Entreguem aquilo que vocês têm aprendido. Mas parece que algo toma conta de nós, um medo toma conta de nós. E nós deixamos de cumprir a missão. Nós deixamos de alimentar quem precisa de alimento. O que o Senhor Jesus esperava dos discípulos era isso, que eles os alimentassem. Os milagres já estavam acontecendo, as curas, as libertações já estavam acontecendo. O alimento físico era o mínimo. Era o mínimo. Mas a visão deles, assim como muitas vezes é a nossa, não estava fixada no poder que existia nas suas vidas. Estava fixada na dificuldade de executar a missão. Existem pessoas que precisam receber o pão que Jesus já te deu. Pessoas que precisam receber o pão que Ele já me deu. O céu ainda falta muita gente. Amém? O céu ainda tem muitas vagas.
Somos esses. Somos esses. Somos esses. Amém? Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: é você. Amém? Olhe para ele de novo. Diga assim: sou eu. Mais uma vez, olhe para ele e diga: somos nós. Somos nós. Não serão outros, seremos nós. É de nós. É de nós que precisa sair. Temos recebido, nós temos que entregar. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria muito de estar trazendo uma ministração, aquelas ministrações de bênção, de glória, uhul, aleluia. Eu gostaria, mas não é o que eu quero. Não é o que eu quero, eu acho que é o que nós precisamos. Amém? É o que eu preciso. Tudo que Deus falou comigo através dessa ministração mudou de certa forma a minha vida. Está mudando minha vida. Sabe por quê, irmãos? O tempo está acabando. Está acabando já. Está acabando. Creia você ou não, acredite você ou não, o tempo está acabando. A qualquer momento, eu não sei se esse culto vai terminar. Jesus pode voltar. Mas enquanto Ele não volta, vamos povoar o céu. Porque outras pessoas precisam estar lá. Eu sei que existem pessoas que nós amamos, que nós gostaríamos muito que estivesse lá conosco. Essas pessoas estarão lá, se nós nos deixarmos ser usados para levar para elas o alimento que elas precisam, para que elas possam estar junto conosco naquele grande dia. Amém? É isso que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos. Foi para isso que Ele veio. Foi essa a ordem que Ele deu. Foi essa a orientação que Ele deu. Amém? Glória a Deus. O terceiro ponto e último. Gostei. Brincadeira, glória a Deus. O terceiro e último ponto que eu queria trazer para que a gente meditasse, diz o seguinte, eu coloquei o título dessa maneira: o que você vê como pouco, Deus vê como suficiente. O que você vê como pouco, Deus vê como suficiente. No versículo 17, diz o seguinte: eles disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, lá na década de 90, tem um tempão, 1996, antes disso, eu era católico, eu fui batizado, fiz primeira comunhão, catequese, cantei no coral da igreja. Eu não era aquele fervoroso, mas naquela época eu frequentava muito. E o Senhor Jesus resgatou um amigo meu, hoje ele é pastor, mas na ocasião ele era um camarada que andava muito comigo, e que embora eu estivesse na igreja, mas eu tinha uma vida fora da igreja, e ele fazia parte dessa vida fora da igreja. E esse camarada, ele era um improvável, né? De todos os meus amigos, ele era o único que me surpreendeu realmente por se converter. É porque Deus ele faz isso, né? Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, né? E ele escolheu aquele rapaz. E ele, naquele fervor do primeiro amor, ele começou a evangelizar todos os seus amigos, e eu era um deles, mas eu tinha minhas convicções religiosas, e para mim, o que ele falava estava errado, e o que eu pensava estava certo. E certa feita ele estava conversando com alguém, e ele falou sobre a volta de Jesus. Ele disse o seguinte: olha, Jesus está voltando. E eu estava do lado só ouvindo, a gente era amigo, independente da religião, a gente continuava sendo amigo. E ele disse: olha, Jesus está voltando.
E o camarada aqui, ele disse isso, disse assim, para. Tem muitos anos, minha avó, minha bisavó já dizia essa historinha que Jesus está voltando. E até hoje nada. Aí ele olha para aquele camarada e diz assim, tá bom, mas pode ser que Jesus não volte hoje ou amanhã, ou daqui a 10 anos, 20 anos. Mas se você morrer hoje, ele volta para você hoje. E aquilo que ele falou foi para aquele camarada, mas pegou em mim. Resvalou em mim. Falei, rapaz, eu tenho que dar uma estudada sobre essa história aí, porque eu não quero ficar de fora. Se ele estiver no caminho certo e eu estiver no errado, não quero não. E a partir desse momento eu comecei a estudar a Bíblia, não estudava, lógico, antes. Comecei a estudar a Bíblia, comecei a estudar a palavra, e comecei a frequentar uma igreja evangélica, e o Espírito Santo foi fazendo sua obra, foi me convencendo do meu pecado, da justiça, e me trouxe e me resgatou até o dia que eu levantei a minha mão e aceitei o Senhor Jesus. E depois que eu aceitei o Senhor Jesus, eu comecei a estudar. Por que estudar? Eu sempre tive isso comigo. Eu gosto muito de estudar, para tentar ter o entendimento correto das coisas, não ter uma interpretação minha. Eu gosto disso, é algo meu. Eu sei que nem todo mundo tem essa mesma tendência, mas eu gosto. Mas uma das coisas que me faziam estudar a palavra era medo de falar algo que estivesse errado. Eu não queria ser pego falando algo que não é verdade, ou algo que foi uma invenção minha. Eu não queria, em meio à empolgação, falar algo que não fosse verdade, algo inventado. Então, por isso eu tinha essa preocupação também de estar estudando a palavra. Eu queria estar sempre preparado para, em uma oportunidade, eu poder falar, mas falar a verdade com convicção. Eu sempre gostei disso. Mas, mesmo tendo esse comportamento, em muitos momentos da minha vida, eu me senti incapaz de trazer ou levar a palavra para alguém que estava próximo de mim. Talvez porque eu entendesse que aquela pessoa fosse uma pessoa muito culta, ou fosse uma pessoa mais estudada, fosse uma pessoa que tivesse talvez até mais conhecimento do que eu, e muitas vezes eu me senti incapaz diante dessas situações, e me calei, e deixei de falar, deixei de levar a mensagem, que talvez aquela pessoa estivesse precisando, por medo de não ser suficiente. Muitas vezes fiz isso. E quando eu li esse texto, e quando eu vejo que o Senhor Jesus, ele olha para aqueles discípulos e diz assim, traz para mim o que você tem. Eu estou aqui diante de 7.500 pessoas, vocês têm aí 5 pães e 2 peixinhos, é o suficiente. O que é que eu entendo, meus irmãos? Embora nós possamos estudar, fazer uma faculdade de teologia, participar de cursos online, participar de seminários, embora possamos fazer tudo isso, o que Deus realmente quer, não é o que nós sabemos. Não, Ele quer um coração que queira fazer. Não importa o que você tem, não importa o quanto você tem, glória a Deus. Está louvando, da boca dos pequeninos sai o mais perfeito louvor, aleluia. Não importa. E por que eu estou trazendo isso para a gente? Porque o que você vê como pouco, Deus vê como suficiente. Não se preocupem diante de quem você estiver, apenas abra a sua boca, porque o Espírito Santo de Deus vai encher. Você é um discípulo que foi resgatado, é um discípulo que já foi ungido,
é um discípulo que já recebeu toda a autoridade sobre a sua vida. E a única coisa que você precisa fazer é abrir a boca, independente de quem esteja na sua frente. Porque o que você enxerga como pouco ou insuficiente, o que você enxerga na sua deficiência, na sua incapacidade, Deus vai preencher com o que vem dele. Porque Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita todos aqueles que Ele escolhe. E eu sou um escolhido, você é um escolhido, e você foi escolhido para propagar esse evangelho, você foi escolhido para levar essa palavra, você foi escolhido para alimentar multidões, você foi escolhido, foi você. Isso não é um trabalho para quem está do seu lado, nem para quem está atrás de você, é um trabalho para você, é um trabalho para mim, é um trabalho individual. Isso não é um trabalho da igreja, isso não é um trabalho do pastor, isso não é o trabalho da pastora, não é o trabalho do seu facilitador, não, é um trabalho meu, é seu. Isso é nossa responsabilidade, é a minha responsabilidade, e eu serei cobrado por ela, porque todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar do Senhor Jesus e não falei, eu posso ter cooperado para que uma pessoa morresse mais do que ela já está, espiritualmente falando. Muitas são as pessoas que estão ao nosso redor, e eu sei que cada um já lembrou de pelo menos uma ou duas, que te cerca, e que precisa ouvir falar desse amor, e que você e eu, talvez por medo, talvez por se sentir incapaz, talvez por achar que o que nós temos é pouco, não falamos ainda desse amor. Mas no dia que eu e você abrirmos essa boca, no dia que eu e você falarmos daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, nós não vamos ver mais cadeiras vazias. Pelo contrário, vamos precisar comprar mais. Amém? Dê um amém. Oh, cadeiras vazias não. Vão faltar cadeiras. Vão faltar cadeiras, porque aquelas multidões que estão lá fora, elas virão para cá. E elas, quando ouvirem e receberem o pão que nós estamos recebendo, elas vão levar de volta para lá. E essas multidões vão se multiplicar. Foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Foi isso que Ele pediu para cada um de nós. Foi para isso que Ele nos escolheu. É para isso que o servimos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor é bom. Hoje nós contemplamos um mundo que a cada dia que passa se perde mais. Hoje nós contemplamos uma juventude que infelizmente está sendo bombardeada por ensinamentos que são totalmente antibíblicos, ensinamentos que afastam cada vez mais as pessoas de Deus. E isso tem matado muita gente. Já disseram por aí que o mal do século é a doença da mente, né? É a depressão, é a ansiedade, é o estresse, é o mal do século. E isso tem matado muitas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas até no nosso próprio meio. Muitas pessoas estão sendo ensinadas que mais vale o que elas podem adquirir do que o que elas são de verdade.
Muitas pessoas são medidas não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. Isso está se multiplicando. E isso está fazendo com que as pessoas fiquem doentes, porque quando elas não podem ter o que o mundo está ditando que elas precisam ter, elas estão ficando doentes, elas estão morrendo. Elas estão morrendo. Ontem nós estávamos aqui na reunião dos facilitadores e o pastor, ele trouxe uma palavra sobre o jovem rico, de como aquele jovem rico, ele se comportou diante de Jesus. A Bíblia diz que ele observava todos os mandamentos, mas no fundo do fundo ele sabia que faltava alguma coisa que o levaria ao céu. E ele vai até o Senhor Jesus e pergunta o que seria. E Jesus diz a ele: vai, vende tudo que tu tens, divide entre os pobres, depois volta e me segue. E nós conhecemos o final da história, que diz que ele se entristece muito no seu coração, porque ele era dono de muitos bens, e ele vai embora. Hoje o mundo tem ensinado, presta atenção aqui, o mundo tem ensinado que para você servir a Jesus, aliás, quando você escolhe servir a Jesus, você vai perder tudo que você tem. Você não vai poder fazer mais nada. O mundo ensina que servir a Jesus não faz parte de uma libertação, mas sim de uma prisão, de uma cadeia. É isso que o mundo está ensinando. Nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que aqui existe libertação. Aqui nós somos livres. Amém? Nós somos livres. Mas eles são ensinados que aqui eles ficarão presos. Esse mundo está doente. Esse mundo precisa ser liberto. Jesus, quando voltar, ele só vem para buscar a igreja. Então, enquanto ele não vem, quem precisa fazer esse trabalho somos nós. Quem precisa levar a libertação, a palavra de salvação, o pão que esse povo precisa, o pão que é o Senhor Jesus, para essas pessoas somos nós. Somos nós. É algo que nós temos que assumir. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Você precisa assumir isso. E agora vem a recompensa. Foi só exortação, né? Então bora agora para a bonança. A Bíblia diz que depois que o Senhor Jesus, ele pega aqueles pães e peixes, levanta ao céu e dá graças, ele, depois que abençoou aquele alimento, a Bíblia diz que ele reparte, e ele dá a quem? A quem ele entrega? Depois que ele reparte o pão, ele entrega a quem? Aos discípulos. Ele entrega aos discípulos, para que os discípulos entreguem à multidão. Não é assim que está lá? Ele dá graças, ele abençoa, e ele reparte e entrega aos discípulos. Então, irmãos, presta atenção. Quem primeiro é abençoado, somos nós. Quem primeiro recebe a bênção, somos nós. E depois que nós abençoamos, porque a Bíblia diz que depois que eles saíram, entregaram tudo aquilo, aquelas 7.500, eu que estou dizendo, aquelas 5.000 fora mulheres e crianças, depois que ele entrega pão e peixes a todos eles, o que é que a Bíblia me diz? Recolhe 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Você sabe de quem era essa recompensa? Desculpa, recompensa é uma palavra que a gente não usa. Você sabe de quem era essa bênção? Dos discípulos. Eram dos discípulos. Depois que você abençoa, a bênção volta para você.
Depois que você entrega o pão volta para você. Depois que você cumpre a missão, a bênção vem sobre você. É simples. É simples. Só precisamos nos posicionar. Ministério de Louvor, se puder, já podem vir. Deus espera de nós. Deus espera de nós um posicionamento. Nós precisamos fazer com que outras pessoas venham se derramar na presença de Deus como nós temos nos derramado. Nós precisamos nos empenhar para atrair as multidões para os pés do Mestre. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. É nossa. É nossa. Sempre foi nossa. O que Jesus precisava fazer, Ele fez. O sacrifício da cruz era o que Ele precisava fazer. Mas não foi só para mim e você. Foi para todos. É para todos. E nós somos os responsáveis em levar essa palavra de salvação para aqueles que ainda não receberam. Acho que domingo, se eu não me engano foi domingo, houve uma pessoa que se decidiu aqui, e a pastora de cá de cima falou, agora está tendo festa no céu. E é isso que a Bíblia diz, que há festa no céu, quando um pecador se arrepende. Como seria bom se todos os dias, em todos os cultos, nós pudéssemos celebrar essa festa aqui e no céu. Como seria maravilhoso. E é isso que Deus espera de nós. É isso que Ele quer de nós. É isso. Nosso Deus, Ele é um Deus de celebração. É um Deus de festa. É um Deus de alegria. Esse é o nosso Deus. Amém? Você pode se colocar de pé. Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Eu gostaria que você, com seus olhos fechados, vocês refletissem um pouco sobre tudo que foi falado aqui. Tudo que nós ouvimos vindo da parte do Espírito Santo de Deus. Porque todas as vezes que eu peço ao Senhor uma palavra para trazer para a igreja, eu peço que primeiro essa palavra fale comigo. Primeiro, essa palavra, ela venha ser revelada primeiro à minha pessoa, ao meu eu. E da mesma maneira que eu me questionei diante dessa verdade que eu aprendi nesse texto, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre como você tem se comportado como discípulo do Mestre. Como tem sido o seu comportamento diante daqueles que estão com fome, sedentos por uma palavra, sedentos por uma mensagem de libertação, uma mensagem de cura, uma mensagem de restauração, uma mensagem de salvação. Como você tem se comportado diante da multidão da sua família, daqueles que ainda não conhecem a palavra, ou até daqueles que já conhecem, mas talvez estejam andando de uma forma que não agrada ao Senhor. Diante dos seus amigos do trabalho, diante dos seus amigos da faculdade, da escola, que tipo de discípulo você tem sido? E quando eu peço para que você reflita sobre isso, não é como uma acusação nem uma cobrança,
Não. É para que você talvez entenda que existe a necessidade de uma mudança. Existe uma necessidade de um posicionamento para que você realmente faça o papel do discípulo de Jesus. O discípulo que recebeu a ordem para ir por todo o mundo, pregando o evangelho do reino, batizando, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo restauração. Traga à sua memória as pessoas que você sabe que estão ao seu redor e que precisam dessa palavra. Pessoas que estão necessitadas de serem alimentadas. Pessoas que eu sei que o Espírito Santo de Deus nesse momento está te mostrando. Porque não é à toa que essa palavra foi ministrada nessa noite. Eu não sei quantas pessoas estão sendo tocadas nessa hora pelo Espírito Santo, mas eu sei que Ele está tocando. Eu sei que Ele está trazendo à memória de algumas pessoas essa responsabilidade que talvez você, por não conhecer, não estava exercendo. Então, em forma de oração entre você e o seu Deus, enquanto você se lembra, comece a pedir ao Senhor que Ele, com um pouco que você tem, transforme no suficiente para preencher essas vidas que estão ao nosso redor. Abra o seu coração para o Senhor e peça para que você seja revestido de poder, de autoridade, de intrepidez, de ousadia para levar essa palavra, para levar esse pão. Peça para que o Espírito Santo de Deus encha você. Peça para que o Espírito Santo de Deus traga autoridade que talvez você não sinta que ainda tem. Peça para que Ele lhe desperte. Esse é algo que tem que partir de você para com Deus. Para se derramar na frente, na presença do seu Deus, pedindo a Ele que você seja esse instrumento que vai levar uma palavra de salvação, que você será aquele que resgatará as multidões, que você será aquele instrumento usado para levar a libertação. Tome posse daquilo que o Senhor Jesus, através da sua morte na cruz, trouxe para você. Toda autoridade, todo poder, toda intrepidez já foi derramada sobre minha vida e a sua vida. Você só precisa tomar posse disso. Essa glória venha nos revestir. Vem com o peso da tua glória aqui. Que o peso dessa glória venha nos encher. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Peça. Flua o rio de vida.
te queremos ver e conhecer teu coração. Revela tua glória com poder. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanto mais pedirmos, mais Ele virá. Quanto mais clamarmos, mais Ele se manifestará. E nós estamos clamando para que Ele venha mais, amém? Quantos aqui estão desejosos para que o Senhor venha mais, se manifeste mais? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz e eu não posso deixar de dizer e de compartilhar a minha alegria, porque hoje nós estávamos ali atrás conversando com um casal, Alex e Liliane, né? E eles nos procuraram para dizer que eles querem se batizar. E não só isso, o que eles compartilharam conosco, meu Deus, das coisas que Deus tem feito na vida deles, dos dois, e o quanto que eles estão vivendo, sabe, de coisas tremendas, coisas que eles conversam em casa, que muitas pessoas já sabem aqui, chegam na igreja, o Senhor revela, confirma, fala, ministra, e nós ficamos muito felizes, porque na semana passada teve uma outra pessoa, que ao terminar o culto, disse assim: pastor, então, eu estou querendo me batizar. Uma outra pessoa. Enfim, estou compartilhando com vocês a minha alegria, tá? E eu creio que o Senhor está muito feliz pela decisão de vocês. E eu creio que o Senhor irá fazer muitas outras coisas e vai se revelar de uma forma tremenda na vida de vocês. Eu creio nisso. Amém? Então, agora vamos continuar adorando ao nosso Senhor com as nossas ofertas e os nossos dízimos, tá? Se você deseja participar desse momento, os nossos irmãos vão estar distribuindo os envelopes. Faça o sinal com a sua mão. Amém?
Se você deseja dizimar, ofertar. Se você deseja dizimar e ofertar e está nos acompanhando através dessa live, tem aí no seu vídeo os dados bancários que você pode também participar conosco desse momento, amém? Lembrando que nós estamos ainda em campanha para aquisição da bateria, e é esse envelope verde. Se você quiser participar, qualquer valor que seja, não tem valor. Qualquer valor que você sentir no seu coração, você pode participar conosco, amém? Agora nós temos alguns avisos. Amém. Amém. E um dos avisos, pastor, é exatamente esse. Assim como Deus colocou no coração do Alex, da Liliane, de outra pessoa que já procurou o pastor, se você também que está conosco ainda não desceu as águas do batismo e quer ter a oportunidade, né, de conhecer mais sobre a doutrina do batismo, as doutrinas do Evangelho, a gente vai montar uma turma, tá? Então, para a gente já começar esse processo hoje, né? Se você tiver essa vontade, eu gostaria que você procurasse ali os irmãos que estão na portaria, depois desse seu nome, seu telefone, a gente vai ver a montagem na questão da agenda da igreja, para a gente começar o mais breve possível, né? A obra que o Senhor começou, Ele é fiel para completá-la. E nós somos servos do Senhor, precisamos cumprir a agenda do Senhor. Ele quer que a igreja faça discípulos, fazedores de discípulos. Então, se esse Deus já tocou o coração dos nossos irmãos, a gente não pode deixar isso esperar muito tempo, não. Então, se você desejar, quiser fazer parte de uma turma para entendimento, conhecimento das doutrinas bíblicas, preparando-se para o batismo, não quer dizer exatamente que você vá descer as águas, é uma decisão pessoal, né, de convencimento pelo Espírito, assim como foi com cada um de nós aqui. Dá o seu nome na portaria, deixa o seu telefone, que a gente vai montar a turma e vai fazer o aviso aqui de quando começaremos as aulas. Lembrando, nós já estamos aí há 3, 4 dias do nosso passeio com as crianças, né? Dia 7, vamos ter o nosso passeio com as crianças. Vai ser uma bênção. E eu queria lembrar aos pais que inscreveram seus filhos, o local de entrega do seu filho é no Parque Ecológico de Lauro de Freitas, tá? Não é na igreja. Você vai levar ele lá. Se você não pode ficar ou não quer ficar, tem alguma coisa para fazer, e você vai pegá-lo a partir de 11h30, meio-dia, até no máximo 12h30. O que é que você precisa levar para o seu filho? Ele e a garrafinha de água, né? Lá tem água, mas a gente recomenda que você leve já a sua garrafinha abastecida, e lá se precisar. E hoje eu estava lembrando exatamente disso, né? Nós estamos aí num período de calor, então esteja atento, que talvez você precise já mandá-lo, já com passado um protetorzinho, para quando chegar em casa dizer, meu filho, você está muito bronzeado. Mas é porque é um local aberto, é um parque ecológico, e a gente vai voltar bronzeado mesmo, tá? Vamos aproveitar para pegar um solzinho. Vai ser uma bênção. Tem pessoas que me perguntam, pastora, tem alguma coisa que eu possa contribuir? Olha, nós já temos algumas coisas para o lanche, tá? A gente tem lanche, vai ter, não posso falar, vai ter coisa para a gente, né? E se você quiser ajudar... Mas que você está doida para falar, eu sei que está. Fico com vontade, né? Mas não pode, tem que segurar a língua. Mas se você quiser doar alguma coisa, me procure no privado, aí a gente está aí pensando em outras coisas que a gente pode fazer para as crianças, e aí a gente dá um jeitinho. Não precisa, você dizer, eu tenho que dar um valor absurdo. Não, R$5, R$10, vocês não têm ideia como Deus é multiplicador. O que Ele quer é que a gente tenha disposição para o reino, só isso. Foi a oferta da viúva, o que mais agradou o coração de Deus. Então, aqui a gente não tem esse problema com valor, porque a gente conhece o Deus provedor. Nosso retiro é prova disso, né? É ou não é, Pedro? O retiro foi nota 1000 ou não foi? Deus proveu do início ao fim tudo que a gente precisava. Foi o melhor retiro que a gente já teve. A comida sobrava, a gente comia 2 vezes, 3 vezes, parece que a comida não acabava. E Deus provendo tudo, gente.
E é assim, se a gente trabalhar na dependência do Senhor e em confiança, com gratidão, a gente vai ser sempre abençoado por Deus, tá? Então, falamos do dia 7, vamos falar também agora do nosso jejum. Você que não entrou no jejum, não tem problema, mas dá tempo ainda, sabia? Se você não quiser fazer os 21 dias, mas quer fazer a partir de agora, faça também. É um jejum de retirar apenas as carnes e guloseimas. Faz bem para todo cristão o jejum. É um momento que a gente entra em consagração. E a gente sabe o resultado de uma consagração. Tudo aquilo que é consagrado ao Senhor é abençoado pelo Senhor. A gente quer ter mais de Deus, a gente precisa ter menos da gente. É uma forma da gente ter menos da gente, é quando a gente deixa o churrasquinho para lá, para depois do dia 21. Você vai poder comer carne de novo, você vai poder comer guloseima de novo. Mas esse momento não é só como é que se diz? Um regime. Alguns pensam assim, eu vou tirar, já é um sacrifício. É um sacrifício de louvor e de adoração a Deus, quando você usa esse tempo para você buscar mais do Senhor. Ler a palavra, orar mais, né? Estar mais sensível ao que Deus quer ministrar à igreja nesse momento, tá? Espera aí, pastor, então, dia 7... Dia 7... nós vamos ter o Passeio das Crianças. Passeio das Crianças. No dia 21 e 22, nós vamos ter... o Seminário de Intercessão. Dia 28 de outubro, nós vamos ter... Culto Jovem. Espera aí, e no dia 14, no próximo sábado? Sem ser nesse no outro, vai ter o quê? Vai ter... Pode vai falar? ter? Vai ter? Pode falar? Vai ter? Vai ter? Vigília! Vai ter vigília na igreja. Vigília. Louvor, adoração, oração e muita, muita, muita presença de quem? De quem? De quem? De Deus. De quem? De quem? Daquele que do nós Senhor. Amém. Então nós vamos estar aqui, vamos iniciar a nossa vigília, meia vigília, vai. Até meia-noite. Passando um pouquinho de meia-noite, tá? Meia-noite e meia. É. Por causa da questão de localização, para não ficar perigoso para as pessoas voltarem para casa. Mas enfim, né? nós vamos estar aqui buscando mais de Deus, né? Imagina, vigília, dia 14, no período que a igreja está em consagração de 21 dias, jejum, oração, relógio de oração, para quem não sabe, nós também temos um relógio de oração, tem alguns horários, né, específicos que a igreja está abrindo portais através de oração. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18, 21 e 0 hora. Fique à vontade. Agora imagina, vigília, num momento de consagração. Eu acho que a gente nunca teve uma vigília num período de consagração. Acho que não, acho que essa é a primeira. Só que Deus proporcionou para a gente lá no retiro. Mas ali já foi pós-consagração, né? Pós-consagração. Mas durante a consagração, eu acho que essa é a primeira. Enfim, gente, ó, quem tiver muito afim de mais de Deus, vai ter. Vai ter. E o Senhor está fazendo isso aqui, tá? Se você tiver muito querendo de Deus, Deus vai se revelar a você. E glória a Deus por isso. Mais algum aviso? Só lembrando que os grupos do Mais Um, nos dias que antecedem, a semana que antecede o culto jovem, eles não terão reunião. Essa é a última semana de reunião, não é isso? Então, o Mais Um só vai ter reunião essa semana que nós estamos agora. Na próxima semana nós vamos ter o quê? Vigília. Na outra? Seminário. Na outra? Culto jovem. Culto jovem. Amém. E aí no mês de novembro a gente vai reunir, a gente vai fazer a conclusão, tá? Ainda não sabemos se vai ser todo mundo junto ou cada um no seu grupo, ainda não sabemos, estamos orando por isso. E nós iremos já trabalhar o próximo livro
do mais um, que nós estamos finalizando o livro. Qual o livro, gente? Orando. A Dependência. E o próximo livro, qual vai ser, pastor? Já temos. Orando para fechar as brechas. Ok? O próximo livro. Orando para fechar as brechas. Próximo livro do mais um, Orando para fechar as brechas. Lembrando que nós estudamos Aprendendo a Orar de Verdade, vimos antes, Orando a Dependência, e agora nós vamos estudar Orando para fechar as brechas. Tem tudo a ver com oração. Então, a gente crê que o ano do suprimento completo tem muito a ver com oração. Amém? Vamos ficar de pé? Eu vou chamar a Marcinha aqui para orar. Pode vir, Marcinha? Paz do Senhor, irmãos, amém? Senhor, nós te agradecemos nesta hora, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor ainda irá fazer, porque está escrito que o Senhor nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. Recebe diante de Ti, nesta hora, as ofertas do Teu povo como aroma diante de Ti, como uma oferta viva, agradável ao Senhor. Aqueles que estão ofertando, aqueles que não estão ofertando, que todos recebam, Pai, como está escrito que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Que o Teu povo receba, Deus, aquilo que eles vieram buscar de Ti, Pai. E que o Teu nome venha a ser engrandecido e glorificado diante da oferta do Teu povo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Traga a tua oferta. Vem com Teu fogo, derrama Tua glória. Nós desejamos Teu poder, nós desejamos Teu poder. Vem com Teu fogo, derrama Tua glória. Nós desejamos Teu poder, nós desejamos. Eu não quero mais nenhum segundo sem Te ver. Eu quero sim um pouco mais, Espírito. Eu não quero mais nenhum segundo sem Te ver. Eu quero sim um pouco mais, Espírito. Espírito. Aleluia! Levante a sua mão em direção aqui aos pedidos de oração. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos as nossas petições. Resulta elas em glória ao Teu nome, Pai. Porque esse é o nosso desejo. Porque essa é a nossa vontade, é o que nós estamos orando. Que o Senhor glorifique o Teu nome através das nossas petições. E desde já Te agradecemos. Em o nome de Jesus, a igreja diz amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a paz de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja do Senhor hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um abraço nessa pessoa aí que está do seu lado e declarar para ela assim: continue tendo uma semana cheia da presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Amém.